Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema que a gente vai explorar é algo universal. Sucesso. Sim, todo mundo busca, né? De um jeito ou de outro. Exato. Mas a gente vai olhar por um ângulo bem específico. A perspectiva cristã. Vamos mergulhar num material do Isaías Lobão chamado O que é sucesso para o cristão. Um título bem direto. Sim, e a nossa ideia aqui é investigar essa definição alternativa, sabe? Que muitas vezes bate de frente com o que o mundo costuma valorizar. Entendi. Explorar essa proposta de redefinir o sucesso não pelo que a gente acumula por fora, mas por princípios da fé cristã. Isso. Bom, vamos começar a abrir isso, né? Para começar, o material descreve bem aquela imagem de sucesso que a gente conhece, né? Aquela que o autor chama de modelo secular. Ah, sim, o pacote completo, imagino. Exatamente. Carreira brilhante, bens materiais que todo mundo vê, casa boa, carro do ano, viagens, dinheiro na conta, claro, e reconhecimento público. Status, poder, riqueza visível, aquilo que dá para medir e, assim, admirar por fora. Isso. E o autor logo aponta como essa visão é constantemente alimentada, né? Com certeza. Ele menciona os livros de autoajuda prometendo riqueza fácil, quase mágica. Sim, ou aqueles palestrantes motivacionais, né? Você nasceu para brilhar. Exato. E as redes sociais, então? Cheias de vidas editadas, perfeitas. O texto até chama isso de evangelho do sucesso mundano. Quase uma religião da validação externa. É uma boa expressão. Só que, logo em seguida, o material já vem com uma crítica bem forte a esse modelo. Sim, a análise principal é que essa base toda é muito frágil, instável. O autor usa aquela imagem bíblica, né, de construir a casa sobre areia movediça, uma referência clara a Mateus 7. Ou seja, não aguenta o tranco, né? Exato, não resiste às tempestades da vida. E o que eu acho fascinante aqui é como o texto detalha essa vulnerabilidade. Como assim? Esse tipo de sucesso depende muito da aprovação dos outros, que a gente sabe que muda toda hora. Verdade. Depende da economia, que sobe e desce. Depende da opinião pública, que vira do avesso da noite para o dia. Uma crise, um escândalo e tudo pode desmoronar. E a crítica vai além da fragilidade externa, né? Parece que toca num ponto interno também. Justamente. Aponta que mesmo quando essa fachada de sucesso se mantém de pé, por dentro pode existir um vazio persistente. É uma consequência interna que o texto destaca. Mesmo com todos os aplausos do mundo, a pessoa pode se sentir oca, sabe? Sem um propósito mais profundo. A corrida pelo sucesso externo nem sempre preenche o lado de dentro. E aqui a coisa fica interessante mesmo. O autor busca exemplos fortes para ilustrar isso. Quais exemplos ele usa? Ele menciona o rei Salomão, figura famosa pela riqueza, honra, mas também pela sabedoria, né? Sim, conhecido por ter tido tudo. Pois é. E é justamente ele, lá no livro de Eclesiastes, que conclui: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vindo de alguém que chegou ao topo do sucesso mundano, isso tem um peso, né? Com certeza. E essa dinâmica não é só do passado, né? O texto conecta isso com hoje em dia. Sim, ele fala de figuras atuais, celebridades, por exemplo. Pessoas que chegam ao auge da fama, da fortuna. Mas que muitas vezes enfrentam solidão, vícios, depressão, até tragédias na vida pessoal. Os holofotes não garantem paz interior. Exatamente. E isso reforça muito o ponto. Aí o autor cita Jesus em Marcos 8,36, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Forte essa pergunta. Muito. A conclusão que o material apresenta é direta. Esse brilho todo por fora, tão desejado, ele é passageiro. Não dá um alicerce firme para a vida. Parece forte, mas no fundo pode ser vazio. Então, diante dessa crítica toda ao sucesso do mundo, o texto obviamente vai propor uma alternativa. Sim, a definição bíblica de sucesso. E qual é a ideia central dessa definição? Mudar a régua, imagino. Exato. A ideia é usar o que o autor chama de régua do pacto de Deus. E o que seria essa régua? Basicamente, sucesso passa a ser entendido como fidelidade a Deus, obediência à palavra dele e ter um impacto positivo que vá além da própria vida, sabe? Que influencia as próximas gerações. A aliança com Deus é que define os termos. Entendi.
Muda o critério de medição. Totalmente. E o autor usa uma analogia bem bonita do Salmo 1 para ilustrar isso. A da árvore. Essa mesmo. A pessoa bem-sucedida é como uma árvore forte plantada perto da água. Ela não se abala com qualquer vento de opinião, porque tem raízes fundas na lei do Senhor. Medita nela sempre. E por isso ela dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham. Isso. O ponto central, segundo o texto, é esse enraizamento na palavra de Deus. Isso leva naturalmente a uma vida que dá frutos para ele. E essa analogia ajuda a ver a diferença fundamental que o material quer mostrar, né? Qual seria? Que nessa visão, o sucesso não é medido tanto pelo que a pessoa conquista lá fora, o que ela acumula, mas sim por quem ela se torna, o caráter dela, a relação com Deus e como ela usa tudo que recebeu, dons, recursos, para servir e abençoar os outros. A ênfase muda do ter para o ser e para o fazer. Faz sentido. É uma inversão de foco mesmo. Menos sobre juntar para si e mais sobre ser um canal de bênção. Exatamente. E isso leva a um conceito-chave que o texto reforça bastante. A ideia de mordomia. Ah, sim. Administração, né? Isso. A base é que Deus é o verdadeiro dono de tudo. Nós somos administradores do que Ele confia a nós. Tempo, talentos, dinheiro, saúde, oportunidades. Tudo é dele, a gente só cuida. Exato. E se a gente olha para o quadro maior, a perspectiva sobre o que a gente tem e sabe fazer muda completamente. Como assim? O objetivo não é mais acumular para si, passa a ser multiplicar, de forma fiel e responsável, aquilo que a gente recebeu para administrar. Isso me lembra a parábola dos talentos que o texto também cita, né? Aquela dos servos que receberam dinheiro para cuidar. Precisamente. Nessa parábola, o sucesso não depende de quanto cada um recebeu no início. Depende do que fizeram com o que receberam. Isso, da fidelidade em usar e multiplicar. E o ponto alto da história é o Senhor dizendo para os servos fiéis: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que seria a recompensa final. Exato. Viver para poder ouvir essas palavras no fim da jornada. Isso é apresentado no texto como verdadeiro sucesso, a linha de chegada que importa. É uma visão bem diferente. Mas vamos combinar. Seguir esse caminho de fidelidade, de mordomia, não parece ser o mais fácil nem o mais popular. Com certeza não. O texto até fala de uma verdade incômoda sobre isso. Sim, o autor é bem direto nesse ponto. Ele diz que muita gente fala que quer ter sucesso. Mas, na real, pouca gente está disposta a pagar o preço. Seja o sucesso do mundo, seja o sucesso bíblico. Que preço seria esse? Mudança, sacrifício, assumir responsabilidade de verdade. O texto fala de uma busca por vitórias baratas, sabe? Atalhos que prometem resultados sem esforço. Sem ter que mudar de verdade, sem assumir o controle? Isso. A mentalidade de plantar pouco e querer colher muito. E qual a consequência disso segundo o material? A consequência que ele aponta é que muitos acabam desistindo, ou ficam estagnados quando percebem que o sucesso de verdade mesmo, o bíblico, exige disciplina, constância, esforço contínuo, falta disposição para o processo. Entendi. E como o texto contrasta essa mentalidade dos atalhos com o caminho bíblico que ele propõe? O contraste é bem nítido. O sucesso bíblico não é apresentado como um golpe de sorte, sabe? Ou algo que depende de aplauso. Não é loteria espiritual. De jeito nenhum. É descrito como fruto natural da fidelidade. É o resultado de alinhar a vida de forma consistente com a vontade de Deus e de levar a sério a responsabilidade de ser um bom administrador. Voltamos à imagem da árvore do Salmo 1, então. Exatamente, a imagem é de firmeza, de constância, de produtividade que vem de estar bem enraizado. E isso implica escolhas diárias, imagino. Sim, escolhas conscientes, resistir à tentação do caminho mais fácil, trabalhar com disciplina, com integridade, cultivar bons relacionamentos, servir aos outros e, acima de tudo, manter essa relação de obediência e confiança em Deus. E o texto reconhece que isso pode parecer meio ingênuo para o mundo. Reconhece, sim. Pode parecer tolice aos olhos de muitos, mas o texto afirma que, na perspectiva de Cristo, isso é a verdadeira sabedoria. Certo. A definição e a crítica estão claras. Mas e aí? O que isso quer dizer na prática? Se alguém quer viver esse tipo de sucesso, por onde começa?
O material dá uns passos, umas áreas de foco? Sim, sim, ele não fica só na teoria. Ele aponta algumas áreas práticas bem importantes. A gente pode agrupar para entender melhor. A primeira grande área seria a fundação espiritual. Ok, fundação. Aqui, duas coisas são chave. Primeiro, a obediência a Deus. É o ponto de partida. Alinhar a vida, as decisões, com a vontade dele que a gente encontra na palavra. O texto até cita Josué 1:8, né? O sucesso ligado a meditar e seguir a lei do Senhor. Faz sentido. Obediência como base. Deus. Oração é falar com Deus, meditação na palavra é ouvir Deus. É isso que faz a árvore do Salmo 1 ter raízes fortes, sabe? Dá estabilidade, direção. Entendido. Uma base forte de relacionamento com Deus, submissão à palavra dele. E como isso se mostra no dia a dia, nas ações? Aí a gente entra na segunda grande área, que podemos chamar de aplicação prática na vida. O texto destaca muito a responsabilidade pessoal. Voltando lá na parábola dos talentos, não adianta só receber, tem que agir, cultivar, multiplicar. Isso significa abraçar as responsabilidades que a gente tem, na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. Fugir delas é visto como infidelidade. Assumir o controle, né? Ser ativo. Exato. E junto com isso, vem o trabalho diligente e honesto. O trabalho visto não só como ganha-pão, mas como vocação. Uma forma de servir a Deus e aos outros com excelência, com integridade, como diz lá em Provérbios 22:29. Fazer bem feito com honestidade. Isso. E claro, a boa mordomia que a gente já falou. Ela permeia tudo, administrar bem todos os recursos. Tempo, dinheiro, saúde, talentos, com sabedoria, com generosidade, não para juntar, mas para fazer o máximo de bem possível. Parece uma visão bem completa, onde a fé influencia diretamente o trabalho, o dinheiro, as responsabilidades. Totalmente integrado. E qual seria o foco final, o propósito maior dessa vida fiel e ativa? Isso nos leva à terceira área, o foco externo e a perspectiva final. O texto dá muita ênfase ao servir ao próximo com amor. Ele usa aqui o ensinamento radical de Cristo, de Mateus 20:26. Quem quiser ser grande, que sirva. Então, o sucesso não é medido pelo poder ou status, mas pelo impacto positivo, pelo amor demonstrado na vida das pessoas. Servir como medida de grandeza. Exatamente. E o que amarra tudo isso é ter uma visão de eternidade. O material argumenta que o sucesso do mundo acaba com a morte, mas o sucesso cristão, essa vida de fidelidade, serviço, boa mordomia, tem consequências eternas. O foco vai além do aqui e agora. Sim, a meta não é só ter uma vida boa hoje, mas ouvir, lá na frente, a aprovação de Deus. Como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa visão de longo prazo dá sentido e força para continuar firme hoje. Recapitulando então, a mensagem central que a gente tira desse material do Isaías Lobão é que o verdadeiro sucesso, nessa visão cristã, não é um prêmio instantâneo, sabe? Não é um destino que a gente alcança rápido. Não é um evento único. Não, é apresentado mais como uma jornada mesmo, contínua. O resultado de uma fidelidade que a gente cultiva todo dia, de escolhas consistentes, alinhadas com os princípios bíblicos e de uma confiança em Deus que não some, mesmo quando fica difícil. Exatamente. E o texto termina reforçando isso. A linha de chegada dessa jornada, o critério final, é a aprovação de Deus. Aquelas palavras, muito bem, servo bom e fiel. Esse seria, para o autor, o único tipo de sucesso que realmente vale a pena. Um sucesso que, por estar ligado à relação com Deus e não às circunstâncias que mudam, nunca se perde. É, sem dúvida, uma redefinição bem profunda do que a gente costuma entender por sucesso. Mexe com as nossas prioridades. Com certeza. E talvez isso deixe uma reflexão interessante para a gente pensar com base no que a gente conversou aqui. Qual seria? Se a gente adotasse de verdade essas métricas de sucesso, fidelidade a Deus, administrar bem o que a gente recebeu, servir aos outros, como isso poderia, na prática, reorganizar as nossas prioridades?
as ambições, as decisões do dia a dia. Como seria diferente? Pois é, como seria uma vida calibrada por esses valores em contraste com as medidas mais comuns de sucesso que a sociedade vive mostrando pra gente? Fica aí algo para se pensar.